Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 5 de março de 2024, terça-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém? No final do meu vídeo ontem eu disse que eu ia falar um pouco sobre a questão de paraíso, essas coisas, onde é que ficam os mortos depois que morrem, né? Quero trazer aqui uma palavra, é bem breve, é só para a gente refletir. Todo o assunto é muito grande, mas é só para a gente refletir, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O contexto desse texto é onde Jesus vai estar falando sobre o administrador infiel, tá certo? E vai estar ensinando aí também sobre reprovar aí a ação dos fariseus, vai falar sobre divórcio. E ele vai mostrar aqui nessa fala, nessa história aqui contada por Jesus, do versículo 19 ao 31, assim, uma realidade do reino de Deus, fazendo essa comparação de um homem rico com um homem pobre e doente, tá certo? E essa história, ela parece que há um contexto de realidade aí, que essas pessoas existiram, tá certo? E Cristo vai fazer uma comparação dessa situação do rico com o pobre para mostrar uma realidade do reino de Deus. Amém? Vamos aqui ao texto. Diz assim: Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A morte física, ela é comum a todas as pessoas, tá certo? Isso passa por todas as pessoas, todo ser humano está sujeito à morte física. O crente, quando ele crê e ele morre, quando ele crê em Jesus e quando ele morre fisicamente, ele vai levado ao seio de Abraão, que é o lugar de espera dos que morrem crendo para a ressurreição, para uma vida eterna com Deus. A Bíblia vai ensinar isso muito bem, poderei falar sobre isso depois, tá certo? Mas aqui diz que o mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos. Há uma compreensão no contexto judaico, que eles compreendiam assim, entendiam que era recolhido pelos anjos, né? E era levado para o seio de Abraão, ou seja, para o lugar de espera, que também é chamado de paraíso, tá certo? Amém? Portanto, essa condição de que o pobre morreu e foi levado ao seio de Abraão, ou seja, o paraíso. Deixa eu fazer uma afirmação aqui para colaborar com essa afirmação. Lucas 23, 43 diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, no seio de Abraão, no paraíso. Isso Jesus falou para o que estava crucificado com ele, que olhou para Jesus e creu. Um dos ladrões creu, o outro não creu. Amém? Não é ladrão bom, não. É ladrão que crê e se arrepende, entrega a vida para Jesus, tá certo? O paraíso é o lugar de descanso dos mortos que creem em Cristo. A Bíblia vai dizer em outro texto que estão dormindo. Quem está dormindo vai ser acordado na ressurreição, tá certo? Portanto, o mendigo foi levado ao seio de Abraão. Amém? E vai dizer o texto, continua dizendo: Morreu também o rico e foi sepultado. Eu quero chamar a atenção aqui para foi sepultado. Um foi levado e o outro foi sepultado, apesar de entender que tanto o rico como o pobre, quando morre, os dois são sepultados. Mas essa intenção, essa compreensão de dizer que foi levado e o outro foi sepultado, isso demanda dizer que o rico tinha honra, tá certo? Ainda como hoje, né? Quem tem honra aí é sepultado no caixão, às vezes até com ouro, né? Forrado com coisa boa, mas está morto do mesmo jeito, tá certo? E diz que ele foi levado, portanto, ele tinha honra na terra. As suas riquezas lhe davam honra, lhe davam essa honra, lhe davam esse valor. Ele foi sepultado, foi levado e foi sepultado. Ele era digno de ter um enterro bom aí aqui na terra. Quanto a Lázaro não tem. E aí Cristo vai mostrar essa observação que a Bíblia faz, que ele foi levado para entender que há uma diferença entre o que morre crendo e o que não morre crendo, tá certo?
Mas deixa eu te afirmar também que isso não quer dizer que quem é rico vai estar condenado e quem é pobre vai estar salvo, não. Jesus usa essas duas figuras para demonstrar assim que a riqueza não salva, tá certo? Mas também a pobreza também não salva. O que salva é a fé, porque a nossa justificação diante de Deus é pela fé, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que sendo justificado pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Então, o rico foi sepultado, dá essa ideia de que ele realmente não está justificado. Amém? E o texto vai dizer, no inferno estando em tormentas. O inferno é um lugar de tormenta. Se você não crê em céu e inferno, é bom você procurar entender, compreender, porque são dois ambientes completamente diferentes. Um é para os salvos, santos e os anjos de Deus, que são de Deus, e outro é para os anjos caídos, demônio e aqueles que morrem sem crer, tá certo? E no inferno estando em tormenta. Portanto, isso é no Hades mesmo, no lugar dos mortos, dos que morrem sem crer em Jesus Cristo, aqui na terra. A oportunidade é aqui, a Bíblia ensina isso claramente, tá certo? Porque ela vai dizer lá em Hebreus que depois da morte vem o juízo, não tem mais chance não, tá certo? Portanto, o rico estava no inferno não por ser rico, mas porque não creu, tá certo? E o texto vai continuar dizendo que ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, no paraíso, no lugar de descanso, no lugar de tranquilidade, no lugar onde está aguardando. A Bíblia diz que está dormindo, aguardando a ressurreição. Mas quando o texto diz que o rico levantou os olhos e viu Lázaro ao longe, no seio de Abraão, isso dá um entendimento de que há uma separação entre os que morrem crendo e os que morrem sem crer em Jesus. Há uma separação dos que estão no paraíso e dos que estão no Hades. Paraíso, lugar de espera dos que morrem crendo para a ressurreição e permanecer eternamente com Cristo. E o Hades, ou o inferno, o lugar dos que morrem sem crer, que também ressuscitarão para a condenação eterna, separada de Cristo e de Deus eternamente, tá certo? Eu estou dizendo isso porque esse texto vai nos ensinar isso mesmo, tá certo? Quem morre sem crer, a Bíblia diz que já está no inferno, está apenas aguardando a ressurreição para a condenação final, que eu já expliquei em um texto aí, em um vídeo bem anterior, tá certo? Mas deixa eu te falar ainda aqui alguma coisa, porque é interessante pensarmos isso, tá certo? No mesmo capítulo de Lucas 16, 26, vai dizer assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ora, há uma separação, amado, depois que morrem. Quem morre crendo está no lugar de espera, no paraíso. A Bíblia diz que é o paraíso, ou o seio de Abraão, que é a demonstração de um lugar de espera, de tranquilidade. Está esperando a ressurreição para uma vida eterna com Jesus. E quem morre sem crer está no Hades, lugar de tormenta, de dificuldade, lugar de sofrimento. Está aguardando a ressurreição para a condenação eterna. E o texto vai dizer que não dá para passar nem daqui para lá, nem de lá para cá. Não passa. Morreu. E depois que morre, não tem como passar. Estou lhe dizendo isso para lhe ensinar, tá certo? Isso aqui não é crítica, isso aqui é palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus é muito clara. Portanto, a doutrina do purgatório, ela é uma doutrina de homem e ela não tem respaldo bíblico, tá certo? Porque quem morre sem crer está condenado eternamente. Quem morre crendo está justificado eternamente. E há uma separação entre um e outro, e não tem como um passar de um lado para o outro, tá certo? Jesus usa essa história do Lázaro e do rico para demonstrar essa realidade de que depois que morre, aí há uma separação, é chamado de abismo. Então não dá para passar de um lado para o outro, é o que a Bíblia ensina. Estou trazendo essa palavra, é bem breve, esse estudo todos aqui requerem um estudo bem longo, mas é só uma reflexão, para você meditar, para você pensar, para você vir a crer em Jesus enquanto há tempo, enquanto você vive. No último suspiro, se crê, ainda dá certo. O ladrão na cruz foi na última hora, tá certo?
porque Cristo quer salvar. Amém? Mas saiba disso, há uma separação entre os que morrem crendo e os que morrem sem crer. Um está no paraíso, seio de Abraão, aguardando a ressurreição para uma eternidade com Deus. O outro está no Hades, aguardando a ressurreição para uma condenação eterna sem Deus. Amém? Deus te abençoe e o Espírito de Deus gere fé, se você não tem em Cristo aí no teu coração. Amém? Tenha uma boa terça-feira, o Senhor te guarde, abençoe a tua casa, em nome de Jesus.